Fala galera, seja bem-vindo a mais um Camoncast. Eu, Felipe Pereira, mais conhecido como Felipeira, destruidor de androides e vulgo de Tigra, né? Preparado para matar. Estou aqui com meu irmão O famoso Kleber Rodrigues, o fininho, né? Finoves, Fininho. Ó, dá uma olhada no tamanho da braceta. mais pesado do que nunca, né? Mais pesado que nunca. Mentalmente e Mental. corporalmente mais leve. E Se eu Deus vou falar um permitir. negócio pra você, o reset tá fazendo diferença, hein, Ô, mano? Glória. Um Leandrinho tá abraço. fazendo milagre, Um hein? abraço, Leandrinho. Deus Ah, abençoe. De verdade, de verdade. Galera, a gente tá aqui com um convidado muito especial, com certeza você já viu aí na thumb, né, o convidado e tudo mais, o César, e a gente vai falar hoje sobre vários assuntos, sobre empresa, empreendimento, vida, crescimento, investimento, Superação, superação, principalmente, né, superação. principalmente. A gente vai falar sobre tudo isso aqui, você tá convidado a assistir com a gente esse episódio, mas antes da gente começar esse episódio, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores, que estão Exato. todos os episódios com a gente. E lembrando que você aí que tá do outro lado, todo patrocinador tem uma vantagem para você, tá? Então não pule essa parte é muito importante. Todos os patrocinadores têm algo especial para você. Exato. É um presente que eles conseguem dar aí em parceria com a gente, fechou? E para começar sobre os nossos patrocinadores, eu queria falar sobre ele, Michel Tomás Sushi, o samurai. O Master. O Master, ele é realmente o samurai da comida japonesa aqui em Bragança Paulista. A gente tá com o número 1 de verdade. Hoje ele é O o cara brabo. mais requisitado, né? E pra você aí que gosta de comida japonesa, aqui embaixo tem um QR Code no qual você pode ir lá conhecer todo o trabalho dele, o Instagram, tudo que você, assim, você que é apaixonado por comida japonesa, te convido a realmente conhecer, porque é diferenciado. O homem tá fazendo sucesso na cidade. São mais de 2 toneladas só de salmão, Na irmão. cidade e região. E região. Tem gente vindo de fora pra comer lá, mano. Não, e o cara tá ficando requisitado mesmo, Oh. né? Requisitado. Requisitado. Galera, tá aqui o QR Code, vai lá, conheça os produtos do Michel Tomás Sushi. Ele tem 2 unidades aqui em Bragança, tá? Mas pra você que tá na região aí e quiser conhecer, fica aí o convite, tá? Falando sobre vantagem, você aí que vier se conectar com o Michel Tomás Sushi pelo Camoncast, você entrando em contato com ele, falando que veio pelo Camoncast, pedindo a sua porção de hot roll, você recebe hot roll em dobro. Então são 2 porções que você vai receber na sua casa. É só você falar que veio pelo Camoncast que essa promoção aí tá valendo, fechou? Tá aí a dica, vai lá que a Code tá na tela. Maceta. Ah, e o segundo é o nosso queridão, né? Nenescar. Nenezão. O nosso nenezão. Nosso nenezão. Rafinha, um abraço. Rafinha é fera demais. Demais. É o tipo do cara que ele desenrola qualquer coisa, César. Você precisa trocar um pneu e o cara não se nega. Esses dias estourou um pneu de um amigo meu, de uma Land Rover. E aí é uma medida especial, é 20 o aro, tal. Ele conseguiu um pneu usado para quebra-galho, é óbvio, mas meia vida que não vai, que pode passar por fiscalização. Barato, montadinho. Cara, ele é o cara. Ele é o cara. Detalhe, se precisar de laudo para injeção eletrônica, estética automotiva, agora tem estética automotiva. Os caras estão lavando o carro de todo mundo. Os caras são brabo. E aí, além de tudo, se você rodas exclusivas e pneus, ali é o lugar. Se você precisar trocar rodas e pneus, você vindo pelo Camoncast, você consegue 10 vezes sem juros no cartão. Mas só se veio pelo Camoncast, É isso né? aí, Tem galera. que falar que veio pelo Camoncast. É isso aí, aproveita porque você tá na mão de um especialista, vai lá, vai tomar o seu café lá, sossegadinho, deixa na mão do especialista, quando você voltar, tá 0 bala, é só você tocar, seguir viagem, vamos falar assim. E o Nenescar, ele não só na parte de estética, como ele tem toda a parte de mecânica. Tudo que você precisar, ele tá. E eu não sabia, mas ele tá na região de São Paulo também. Ele tem loja em São Paulo. Então você que é de São Paulo, você pode encontrar o Nenê aí pertinho da sua casa, fechou? Aí, ó. QR Code tá na tela, vai lá, entre em contato com ele e Maceta. aproveita aí, fala que veio pelo Camoncast pra 10 vezes sem juros. É isso fechou? aí. O nosso próximo patrocinador, eu queria falar com você, que tá querendo meter o shape igual meu Dá uma parceiro fininho aqui, que tá metendo shape. Eu queria falar sobre X-Prime. A X-Prime hoje é uma academia muito conceituada, é uma academia diferenciada. Ela tá Uma rede, né? Uma rede. Uma rede. Eu falo uma academia porque, né? Sim, mas porque é o total. Exato. Os caras são mais de 20 unidades espalhadas no Brasil. E eles estão aqui com a gente, dando essa parceria pra gente e trazendo uma vantagem pra você. Pra você aí que quer conhecer a X-Prime, você entrando por esse QR Code, falando que veio pelo Camoncast, você tem 7 dias.
7 dias grátis para você conhecer toda a parte de aparelhagem, toda a parte aí de equipamentos, profissionais, tudo que você precisar para colocar o shape, a X-Prime pode te oferecer. E fica aí o convite. X-Prime, é a hora de mudar o shape. Detalhe, até se você marcando, tem como fazer bioimpedância, fazer toda a análise ali para você. Não, eles literalmente são completos, Sim, né, bem mano? completo. Bem completos. Tá Tá aí. aí. QR Code tá na tela, aproveita aí, galera. 7 Days. Ó, e o nosso próximo patrocinador, eu vou te dar uma dica. Tá chegando aí a festa junina e eles estão com uma... Se você quiser, toda a parte de decoração, velhinha, parte de fogueira, a parte dos guardanapos, Bandeirinhas. Bandeirinhas, tudo que você precisar para sua festa junina, vai ter lá. E afins. Se você assistir 2 episódios anteriores, você vai ver que a gente passou por lá. São 7.000 itens, César. Nossa. Provavelmente você deve ser cliente desse Bragança Embalagem, né? Provavelmente. Hoje eles têm o Super Express. Agora não é só entrega express, é o Super entrega express. Tá brincando. Opa. Conta aí a novidade. Não, meu filho, a região Bragantina, os caras entregar menos de 4 horas, é Super Express. É super. Que é grande pra caramba aí. Tá doido. Tem mais outra. Você pode comprar do conforto, agora ficou melhor ainda. Do conforto do seu escritório, da sua sala, da sua casa, do seu restaurante. Você não precisa se deslocar até lá. Você entra pelo www.bragançaembalagens.com.br. No plural. No plural. Plural, muito obrigado. Exato, porque não pode colocar embalagem. É embalagens, tá? .com.br e aí você pode fazer o seu pedido e em menos de 4 horas vai estar entregue. É um compromisso da Bragança Embalagem. Exato. E para você que veio pelo Camoncast, aí entra a vantagem, né? É isso você aí. vai entrar lá no site e lá no site tem a parte do cupom. Como que é o cupom, meu irmão? O cupom é CAMON20. CAMON20. Da maneira que você conhece o Camoncast aqui, ó, Camudo MON20. Você tem 20% de desconto e aí tá uma ótima oportunidade para você conhecer a Bragança Embalagem, economizar, não só por conta do desconto, tá? Porque você vai economizar muito com eles. Tá aí o convite, que aí Code tá na tela. Fechou? Valeu. E o nosso próximo patrocinador, por último, mas não menos importante, eu queria falar para você que é apaixonado por literatura, você que gosta de ler, você que gosta de conhecer novos títulos, você que gosta de conhecer o mundo da leitura, gosta de realmente... Vamos dizer assim, se informar. Eu queria apresentar para vocês Disuscope. A Disuscope é uma empresa na qual eles levam muito a sério a questão da literatura, da leitura e principalmente lá você encontra as bíblias mais diferenciadas do Brasil. Eu falo assim porque hoje eu tô aqui com a Bíblia Sticker. Essa Bíblia aqui, ela é personalizada por você mesmo. Tudo isso aqui que você tá vendo é um bloquinho com vários colantes no qual você vai colando, vai dando a sua cara ali. E só personalizando, né? Exatamente. A sua Bíblia vai ser a única dessa forma. A única, não tem como. Mas lá também dentro do site, você entrando no QR Code que tá aqui, você comprando qualquer livro, qualquer bíblia e valores acima de R$180. Você que não é de Bragança Paulista, você tem frete grátis. Brasil inteiro, tá? É só você entrar em contato com eles ou pelo site que você tem frete grátis, compras acima de R$180. Isso. Detalhe, lá não vai ter só a parte de literatura, vai ter boné, camiseta, blusa, vai ter vários temas para várias faixas etárias, ou seja, se você tem uma criança lá, você quer livro infantil, vai ter, se você quer para um adolescente, se você tá aí entrando com seus filhos na adolescência, vai ter livros que te ajudam a você entender a cabeça do adolescente. Exatamente. Entendeu? Então tem vários temas e é um DNA da Jesuscope. É levar uma literatura com uma roupagem nova, vamos falar assim, que você consegue colocar em prática e é isso aí que a Record tá na tela. Você sabia que a única forma de você se tornar uma pessoa mais sábia... Mais inteligente, né? Nem sábia, inteligente. É lendo, não tem outro jeito, galera. Ler é a forma mais comprovada cientificamente que você vai se tornar alguém mais inteligente. Então, aproveita isso daí, aproveita tudo que a gente falou pra vocês, entra aí na loja da Jesuscope e faça seu pedido, compras acima de R$180, com o Camoncast, você tem aí frete grátis Brasil inteiro. Esse aqui não vai ter frete porque é do nosso amigo, é um presente pra você. Você acaba de ganhar aí. Muito obrigado. A Bíblia é sagrada. E estamos aqui, ó, com ele hoje... César Dantas. O nome da Fritop. O monstro da Fritop. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado.
Ô, maravilha, verdade, verdade. Tá dando uma... Tô com... esquentou. Sou gordo, né, cara? Eu tô em fase de emagrecimento. Ó, É, César. beleza, então. O César tem esse corpinho de cantor sertanejo, César de Camargo. César de Camargo. Bicho É César, mas não é o César Menotti, né? Não, César longe canta, né? Esse é um terço do César Menotti. É. Ô, Bom, ô, César, é um prazer te receber aqui. Sim, sim. Foi um dos nomes que a gente cogitou e quando o Felipe ainda não tinha familiaridade, quando eu expliquei quem que você era, o que a empresa que você construiu do zero significa no mercado, a gente ficou muito animado. Muito obrigado por você ter aceito né, esse convite. Que o pessoal tem meio medo, sabia? De vir Sério? aqui e tal. Cara, não sei o que os caras pensam, né? Pra dois gordos. Gordo nunca é perigoso. Primeiro que não consegue correr, né? Não tem perigo. E, cara, conta um pouquinho aí quem é você, César, quantos anos, tal. Se apresenta aí pra nós. Beleza. Primeiramente, eu agradeço a Deus por esta oportunidade da gente estar fazendo este bate-papo. E também agradeço imensamente Kleber, Felipe, por me receber aqui. A minha história é assim, eu acho que é raríssima no mundo. É lógico que tem muitas pessoas com umas histórias parecidas, com umas histórias de sucesso que eu admiro muito, entendeu? Mas eu vou começar contando um pouquinho assim da minha infância, de onde eu vim, para que a pessoa entenda onde eu cheguei e que você que está do outro lado aí também pode chegar. Na verdade que tudo tem um propósito. Eu tive uma infância muito difícil. Eu morei em casa de barro, casa de pau a pique, o colchão era de palha, travesseiro era de paina, eu não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, o chão não era nem de cimento, entendeu? Só que o meu pai e minha mãe sempre foram umas pessoas muito sérias e honestas. E sempre ensinou o quê? O que ser correto, ser honesto e ter um coração bom. Porque quando você é humilde, você é honesto e você ser sincero, as portas se abrem. É lógico que não é do dia para a noite. Depende de muito trabalho, de muito esforço, de muita dedicação. E ali eu trabalhei por muitos anos na roça, no cabo da enxada, no cabo da foice, do machado, todos os dias, certo? Desde que o sol nascia até o pôr do sol. E ainda, depois, quando eu comecei a ter uns 9 anos de idade, que eu fui aprender o AIOU. Sabe o que é isso, né? A cartilha de antigamente. Aí eu estudava e trabalhava. E para mim estudar, eu andava 3 quilômetros a pé para ir e 3 quilômetros a pé para voltar. Caraca. Sofri muito. Além da roça, né? E o trabalho pesado. Com 12 anos de idade, eu carregava sacos de batata de 60 quilos nas costas. Desculpa, aí tô me emocionando já. Me perdoe, viu, gente? E eu sempre tive um sonho. E eu acho que esse sonho que eu tive é que me motivou a chegar onde eu cheguei. Vocês nem imaginam o que é. É abençoar a vida. Forte, né? Pesado. Porque quando você abençoa a vida, e qual a forma de você abençoar a vida? Eu penso da seguinte forma, você dá um dinheiro para alguém que está precisando, você está abençoando, tá. Mas você não está resolvendo o problema dela. E quando você dá um emprego para uma pessoa, além dela levar o dinheiro para casa, você está dando dignidade para a pessoa. Eu ia falar isso agora. Você entendeu? É diferente. Essa pessoa está realizando o sonho, está cuidando dos filhos, está levando o pão de cada dia para dentro, para cima da mesa. Não está pedindo nada, né? Não está pedindo. E é digno. É bom demais. Você tá doido. Alguém trabalhar e levar o pão de cada dia honestamente para a família, para educar os filhos, para comprar o seu carro, para adquirir os bens. Você precisa de ver a alegria minha quando eu vejo um funcionário chegar com um carro novo, um carro bom lá na empresa, cara. Isso é muito gratificante. É de um trabalho que eu criei do zero. Entendeu? E aí eu trabalhei até os meus 22 anos na roça. Muito sofrido. Você tá com a lataria conservada. Quantos anos você tá hoje? Tô com 54 anos. Caramba. Graças a Deus. E plantando batata, milho, feijão, tomate, alho, certo? Já fiz tudo isso. Tudo que serviço de roça que você imagina eu sei fazer. Fazer cerca, cuidar do sítio, tirar leite, fazer queijo. O que você possa imaginar de serviço de roça eu sei fazer. Trabalho de solo, né? E é um serviço pesado, mas quando você trabalha na roça, você não sente que é pesado.
Porque você está acostumado, o seu corpo está acostumado. Então você não sente aquilo ali para você, é um prazer. Você está trabalhando todo dia ali, chega à noite, você toma um banho, descansa, janta, acorda renovado e vamos à luta. E mesmo que tivesse chovendo, a gente ia para a roça trabalhar. A gente não respeitava a chuva. A gente colocava um plástico nas costas e ia para o trabalho. Passava a chuva, a gente iniciava o trabalho. Entendeu? A gente não tinha corpo mole, não. O meu pai era um homem sério, mas era duro. Sim. E hoje eu entendo que ele fazia por amor. Porque com dó, você não cria filho. Você cria filho com Disciplina. disciplina, na é verdade. E aí, com 22 anos, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar de corretor de batata em São Paulo. Para você que está ouvindo entender, corretor é como se fosse um representante, porém ele é responsável pela venda. O produtor colhia a batata, lavava a batata e entregava lá no Brás, na Zona Cerealista em São Paulo, na Associação dos Corretores de Batata. E lá vinha um monte de comprador e a gente vendia. Para você entender, quando eu comecei a trabalhar, tinha uns 10, 15 corretor. E era muito blindado, porque ninguém queria que entrasse, ninguém queria criar concorrente. E eu consegui quebrar essa barreira e consegui entrar. 3 anos após eu iniciar, eu já era um corretor consolidado e conhecido no Brasil. Aí eu comecei a receber batata, não só da minha região, do Brasil todo. O mundo abriu a porta para mim. Você entendeu? Isso aí você dá um pulo gigantesco, né? Porque É um pulo se for- gigante. é que se você for contar toda a sua história, que eu sei um pouco, a gente já Isso. já teve tempo para conversar, aí vai levar muito tempo, né? Não Isso vai aí dar você tempo. já tá entrando na batata para mostrar o que você construiu, né? Exato. Exatamente isso. Você foi lá, corretor conhecido, tal. Isso. Aí eu comecei a receber batata do Brasil inteiro, eu se tornei um corretor consolidado. Aí eu trabalhava 20 horas por dia. Tem Caralho. gente que fala, mas como? Vou te explicar. Eu levantava 1h da manhã, morava aqui em Bragança já. Eu já tinha mudado aqui para Bragança. 1h30 eu saía daqui de Bragança, 2h30 eu estava em São Paulo todos os dias. Quem me conhece sabe o que eu estou falando. Todos os dias. E chegava à tarde, eu ia para as beneficiadoras de batata. Que lá onde os produtores vinham, e eu fazia aquele bate-papo para conquistar o produtor para ele dar batata para mim vender. Inclusive os outros concorrentes também iam. Então eu precisava fazer esse meio de campo para que eu conseguisse batata para me vender no dia seguinte. E aí eu vinha das beneficiadoras de batata, chegava aqui em Bragança, 10 horas, 11 horas, teve muitas vezes de meia-noite, para me levantar 1h da manhã. Eu fiz isso por 20 anos. Eu passava aqui no lago, que é um ponto turístico da cidade, cheio de barzinho, os jovens todos se divertindo, curtindo a vida, e eu indo trabalhar. Paguei um preço muito alto para me chegar onde eu cheguei. Não é qualquer um que paga esse preço, né? E aí fiz esse trabalho lá, graças a Deus deu certo, abriu as portas para o mundo, para o Brasil, desculpa. E aí no meado de 2010 que veio a história da Fritop. A Fritop era uma empresa que já existia no mercado, porém, só fabricava batata palha segunda linha. E o dono lá quis me vender, eu fui lá e acreditei no negócio e comprei. Ficava na rua Indiaporã, na Avenida Santos Dumont, em Guarulhos, de frente a uma favela. Tinha 300 metros de galpão, 12 funcionários. Ali foi o início da Fritop. E para ver a Fritop hoje, ela está no 2º lugar no país nesse segmento. É uma história muito bonita, mas tem o preço que tem eu o paguei. preço que você pagou. E a história de construir como corretor foi uma. Foi. Aí quando você começou a empreender, qual foi o grande desafio? Foi uma ilusão que você viu que a coisa você ia ter que colocar muito mais energia? Então, tudo o que eu vou fazer, eu peço a direção de Deus. Entendeu? Coloco em oração. E eu fui ver essa fábrica e Deus tocou no meu coração. Compra. Simplesmente ele. Simplesmente tocou no meu coração. Compra. Aí eu fui e comprei essa empresa com 12 funcionários. Eu tirei de lá, que era pequeno, levei para Itaquaquecetuba. Aí eu já fui para um galpão de 1.000 metros e cheguei a ter 40 funcionários ali. Eu trabalhei de 2010 até
2015, nesse galpão de 1.000 metros. Cheguei de 12 para 40 funcionários. Aí no meado de 2015, eu comprei a Pingol, aqui em Bragança Paulista, com 3.000 metros de galpão. Aí eu iniciei com o meu faturamento e com o faturamento que a Pingol tinha, eu já comecei com um faturamento melhor. E já iniciei aqui com 45 funcionários. Logo ficou pequeno esses 3.000 metros, eu construí mais 1.000, foi para 4.000 metros. Logo ficou pequeno, eu fui e aluguei um galpão de 10.000 metros. E nesse tempo todo, Hoje tem centro CD, eu fui criando os novos produtos, porque quando eu comecei era só batata palha de 500 gramas. Que é aquela de segunda mão. Isso, de segunda linha. Aí, no meado de 2013, voltando um pouquinho para trás, eu já passei só para a primeira linha. Aí que deu o boom da empresa. O que seria essa primeira linha, segunda linha? Só pra... Segunda linha, para você entender, é feito com batata diversa. Batata que é descarte. Entendi. Que vende pacotão grande, aquelas batatas escuras que você encontra em grandes atacados com um preço bem mais baixo do que o normal de uma primeira linha. Uhum. Ela Entendeu? não Não dá, é selecionada, é aquela que... não dá aspecto bonito visual. Entendi. Isso. Não dá a mesma qualidade, porque por ser variada, É. cada um tem uma absorção diferente do própria questão do óleo e tal. Isso, e aí também tem o sistema de fritar ela. A segunda linha é feita em sistema de batelada, que eu acho que vocês não entendem, mas talvez algumas pessoas que estão assistindo vão entender o que que é. É um tacho que você joga a batata ali, depois você tira e ali segue o fluxo. E a primeira linha é feita em linha contínua. Linha contínua, você joga a batata aqui, a máquina faz toda. A máquina pela, fatia, lava, faz tudo. Joga aqui e sai lá pronto. A linha tem, acho que 55 metros de comprimento, para você Caraca. entender. A linha... Quantas pessoas precisa pra tocar uma linha dessa? Essa linha que opera ela, tem 12 pessoas para operar ela. Todos os departamentos dela. Entendeu? O negócio Ele é... vai falando, a história vai passando Na na cabeça cabeça. dele. E aí depois eu lancei também o salgadinho de milho. Aquele salgadinho de milho. Sim. Lancei pipoca doce. Lancei o bacon. Lancei o Torcedor. torcedor também. Na época até acabei tirando de linha o torcedor. Hoje não está em linha. Não está em linha. Não está em linha hoje. E a empresa foi crescendo. Aí eu peguei esse 10.000 metros e transformei em CD. Logo foi preciso montar uma parte desse CD em fábrica. E a empresa foi crescendo cada vez mais. Aí há 4, 5 anos atrás, eu comprei uma outra empresa que tem hoje 130 funcionários. Meu Deus. Onde fabrica bolinho e o biscoito de polvilho. Essa empresa fica em Limeira. Caramba. Caraca, que da hora. Tem 130 funcionários lá, cara. Entendeu? Cara, eu vejo esse DNA de luta, mas sem, tipo assim, como que eu posso falar pra você? Sem reclamação. A vida é um crescimento contínuo. Beleza? Exatamente. Você nasce e a partir dali você vai crescendo fisicamente, fisiologicamente. É natural crescer, mas quando você tá no lugar certo, né? E eu vejo que você conseguiu, óbvio, acho que na roça você pensava talvez que você nunca, mas você tinha um sonho, foi atrás e e você é um cara que não paralisa. Eu vejo isso, sabe? Eu tô começando a fazer isso daqui, não, mas dá pra mim fazer isso aqui também. E dá pra mim fazer isso aqui. Você vem agregando isso, é um DNA da Freetop hoje. Eu não sabia dessa de Limeira, Eu cara. vou falar um negócio pra você. Eu acho que é uma coisa até que... na verdade, eu vejo a vida como um mar de oportunidades, né? Pelo que você tá me falando, você aproveitou todos eles que foi aparecendo na sua frente. Sem medo, né? Eu fui aproveitando as oportunidades boas, né? Que Sim. Deve ter aparecido coisa ruim no meio do caminho também. apareceu e 2 negócios na minha vida que não deu certo. A vida não é um mar de rosa. Sim. Todas as pessoas, se ele falar que ele nunca errou, ele tá mentindo. Existe muito erro, existe muita falha. Já fui no fundo do poço 4 vezes e voltei. Caraca. 4 Me vezes. conta melhor sobre Conta mais isso, por favor. por favor. 3 vezes ninguém ficou sabendo. Certo? Eu fui e voltei e ninguém ficou sabendo. Da última vez, agora, foi bem pesado o negócio, foi bem forte. Mas graças a Deus a empresa estabilizou e hoje está num patamar bem legal. Entendeu? Devido ao Covid, devido à guerra, nós não conseguimos aplicar o mesmo aumento
com a mesma velocidade dos insumos. Entendeu? Então teve os momentos difíceis, muito difíceis. Ó, só para contextualizar, né, o negócio. É. O César hoje, a operação dele, ele tem terra dele e terras arrendadas, fazendas arrendadas, que ele planta batata e ele não vende a batata. Hoje ele não é mais corretor, ele não vende a batata para ninguém. Ele compra a batata para atender o mercado. Só para você ter ideia, não sei se a gente pode falar o nome aqui, mas a número 1 é a Alma Chips, é uma empresa americana. A número 2 é a Fritop. Caraca, mano. No Brasil. A nível Brasil. A dois do Brasil. A 2 do Brasil, diretamente, concorrente direto da americana. Caraca. Não, Daqui isso do lado, mano. É um número, se for ver em questão de números, é algo assim, é um império. Você construiu um império, então. Saí do zero para construir tudo isso. Falando da parte agrícola aí, a parte agrícola minha, é outra empresa. É outra empresa que eu criei e graças a Deus deu certo. Tá em parceria Se com o chama Giovanni, né? Agrotop. O Giovanni é o diretor agrícola. É o que toca a parte agrícola. E falando um pouco de diretoria, voltar um pouquinho para trás para depois continuar. Vambora. A Fritop, ela tem um diretor nota 10, um cara sério, honestíssimo, que é meu braço direito. E primeiramente é Deus, é lógico. Mas o sucesso da Fritop tem uma parte que deve a ele. Que o cara é fera, o cara é bom. O Dan, né? O Dan. Um abraço, Dan. Um abraço, Dan. E não só ele, mas toda a diretoria. Eu tive muita sorte por Deus ter me trazido toda a diretoria que eu tenho. Que é uma empresa família. Todos, sem exceção, humilde. Temente a Deus em primeiro lugar. Honestíssimo. Eu vou falar um negócio para você, eu só tenho a agradecer a Deus pela diretoria. E um passo importante que você perguntou ali agora há pouco, como que eu construí isso aí? Uma coisa que eu aprendi e que é importantíssimo na vida do empresário é delegar função. Porque tem muita gente que não delega função, ele fica preso nele, ele não consegue evoluir porque nós somos limitados. E eu, graças a Deus, Deus me instruiu a eu delegar função. E eu fui delegando função e o negócio fluiu. Hoje, para você entender, tá com mais de 500 funcionários. Tá com mais de 500 funcionários, o grupo todo, né? E aí vamos voltar a falar da Fritop? Da Agrotop? Por Da favor. Agrotop. Então, a Agrotop é uma empresa que eu criei ela em 2018. Chamei o meu Giovanni, meu irmão, caçula, para ser o diretor dessa empresa. Ele topou a parada, né? E comecei com 200 hectares. Desculpa, perdão, depois você corta lá. Comecei com 70 hectares. Corta, isso. Eu comecei a Agrotop em 2018 com 70 hectares. 2019, eu plantei 200 hectares. 2020, eu plantei 300 hectares. E assim eu mantive os 300 hectares. Para quem não está familiarizado, 1 hectare é 10 mil metros. E para quem não sabe a proporção disso, e eu acho que você também não sabe, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Acima de 3 mil hectares de batata, quantos produtores de batata você acha que tem no Brasil? Rapaz, 3 mil hectares? Eu planto 300, mas acima de 3 mil hectares. Cara, eu não tenho esse dado. Tem 3 produtores de batata no Brasil que plantam acima de 3 mil hectares. Inclusive, o maior produtor de batata do planeta está no Brasil. E de 1.000 hectares a 3 mil hectares, sabe quanto tem? Acho que 2, 3. 9. 9. E de 300 hectares, é o que eu planto. Para 1.000 hectares, sabe quanto tem? Aí eu vou falar 2, 3. Não, 42. Caramba. Então, se você somar todo, eu estou no número 54. Vai aumentando. No número 54 e no sul de Minas inteiro, eu acredito que seja o maior. Porque é um volume muito grande. Você imagina 300 hectares. É 300 vezes 10 mil metros. Você conseguiu essa operação em um corpo só? Ou tá... Diversos municípios. Uma proporção dessa quantidade de terra é difícil estar num lugar só. É difícil estar num lugar só e depende da época, é o lugar que planta. Entendeu? Sim. Então, para mim ter batata na Fritop o ano todo, eu preciso plantar cada época em uma região. Sul, norte e tal, vai se dividindo assim. Eu planto aqui em Senador Amaral, Minas, certo? Paraguaçu, Minas, que é do lado de Alfenas. Já plantei em Alfena, hoje não estou plantando, mas já plantei. Paraisópolis, eu tenho uma fazenda arrendada lá.
Monsenhor Paulo, eu tenho Monsenhor. outra fazenda arrendada lá, entendeu? E Toledo Munhoz planta uns campos menores para multiplicação de semente. E já plantei também em Tapira, do lado de Araxá, Tapira, Minas, também para reprodução de semente. É outra empresa também que, graças a Deus, com a bênção de Deus, vem dando resultado Você fala a questão de excelente. Você fala de questão de mexer com o DNA do produto e sim. Não, é fazer ele quer a qualidade da batata X e ele Melhor. faz a semente. Ah, entendi. Ele é multiplicando as ramas que Entendi. vai dar a semente. Eu compro a semente importada, ou às vezes compro a G1, feito em laboratório aqui no Brasil, e eu multiplico ela no terceiro plantio, que aí traz para processar. A semente é como a gente. Você colhe ela, você leva ela para a cama fria, ela entra em dormência, de 3 a 6 meses, aí você volta para o campo ela e planta ela e brota estoura, que é a coisa mais linda. E cresce rapidinho. E aí no terceiro plantio que você traz para processar. Olha só. Todos os negócios têm suas... Né, Os processos. os processos. Os entendeu? segredos, né? Todos os segredos, né? Para chegar até aqui teve muito processo, né? Muito. De aprendizagem e tal. É. Qual foi o maior desafio que você encarou até hoje, desde quando você entrou nesse ramo? O maior desafio foi quando a empresa passou por uma dificuldade no meado de 2022. Você pode contar o que seria? Será que eu aguento? Manda ver. Vamos lá. Difícil. Deixa eu tomar água aqui. Isso. Fica tranquilo, você tem tempo, meu irmão. Calma, deixa eu respirar. Imagina um cara que sempre trabalhou correto. Nunca fiquei devendo um centavo pra ninguém. Espera um pouco aí. Fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquilo. E você atrapalhar a vida dos outros. É ruim. É péssimo. Não que eu fiquei devendo, mas só de você atrasar um pagamento, parece a morte. Corrói na alma. Desculpa aí. Fica tranquilo, meu irmão. Você é vencedor, tem que contar mesmo, se emocionar. É a sua história. Deixa eu respirar aqui. Pode falar um negócio? A história ela tem um poder de transformação incrível, você não tem noção. E eu posso falar um negócio, assim, toda situação, ela é um ato transformador, tanto na que a pessoa que tá passando por aquela situação que passou, mas aquela pessoa que tá ouvindo também, cara, é uma certeza de que há uma esperança. Pode ter certeza que a sua história vai transformar muita vida. Acho que tudo tem um propósito. Exatamente. Não é à toa que eu tô aqui. Não. Não é à toa que Deus tocou no seu coração para me chamar. Tudo tem um propósito. Exato. Porque às vezes tem muita gente passando muita dificuldade nesse momento e às vezes a pessoa não sabe que tem solução. Eu li um trecho na Bíblia que está em Eclesiástico, que Deus te socorre no último minuto. E você está disposto a chegar no último minuto forte, acreditando? Ou você vai fraquejar? Ou você vai murmurar e desistir? A maioria das pessoas desiste. Acha que não tem solução. Mas para tudo tem solução. Eu estou tentando contar uma coisa que eu acho que eu não vou conseguir. Mas Deus foi tão bom que tudo se ajeitou. E hoje, graças a Deus, a empresa está bem. Manteve em pé. Graças E com um nome muito forte, graças a Deus. Graças a Deus. Se você falar que o estado de São Paulo aqui, acho que quase todo o mercado tem free top, né? Com exceção de alguns, né? Muito forte no Rio, muito forte na Bahia,
muito forte em mina, uma empresa que deu certo e é uma empresa que eu vejo assim que foi por Deus, não foi por mim. Porque é uma empresa que veio para abençoar a vida. Caramba, né? A empresa não é minha, Kleber. Você é só o mordomo, né? Eu sou funcionário da empresa. A empresa é de toda a administração, do todo funcionário, todo colaborador. Eu não levo nada para casa. Eu tenho outros negócios meus que eu não preciso tirar para o labor de lá, entendeu? Eu não sei o que é tirar um para labor da Freetop, uma empresa sendo a Isso aí segunda é maior do novidade país. pra mim. É novidade, mas é Isso é verdade. novidade. Pode perguntar para quem você for lá, eu não tiro para labor. Que doideira. Doideira mesmo. A gente tem um amigo em comum, o Enos, e ele é muito seu fã. Ele é muito, muito de gente verdade. boa. Não, de verdade. Muito gente Ele boa. ama você, Gosto assim, de muito dele. verdade. E é de coração, porque eu conheço o Enos. É. Ele não é um cara que é porque você é um cara bem sucedido, que não. Inclusive ele é pastor lá na Lagoinha. Isso. E ele fala do coração que você tem com respeito, em relação a respeito do coração que você tem do que você começou falando. Melhor do que você dar um dinheiro para a pessoa é você dar condições da pessoa se sustentar, né? Se sustentar e colocar o prato, colocar a comida no prato e pagar uma viagem para a família e sustentar a casa e comprar um carro e tal. O Enos hoje trabalha para você, né? Trabalha com entrega lá, é um terceirizado, vamos falar assim. Exatamente. A esposa dele tá no seu time lá de escritório. colaboradores lá. E eu vejo o brilho no olho. Não tem como dar errado, César. Entendeu? Não tem como dar errado. Hoje, se Deus me livre, né? Mas se você fechar o olho, você já construiu algo que, cara, tem muita gente grande que passou por aí que não construiu. Em pessoas, cara. Que a herança é o que você deixa pra alguém, né? Mas o legado é o que você deixa nas pessoas. Nas pessoas, exatamente. Entendeu? Isso que é o mais transformador, né? Porque é o que a gente tá falando aqui. Você entendeu o jogo. Você entendeu que a vida não é sobre gerar alguma coisa, não é sobre ganhar dinheiro, não é sobre dinheiro. Eu acho que a vida seria até meio injusta se fosse só dinheiro. Se fosse por dinheiro, eu acho que não teria graça se fosse só dinheiro. E isso é o que eu fico admirado de você estar contando aqui. Hoje são 500 colaboradores. Isso que eu ia falar. São 500, não só 500 colaboradores, são 500 famílias que hoje você abençoa. Dali sai o sustento de 500 famílias. Não, isso é diretamente, né? Se for falar em direto, aí dá mais de 2 mil. E cara, mas é isso que tá. Porque assim, ó, você contando um pouco da sua história que você saiu de lá da roça. O que você entendeu que você precisava fazer? Fala, o que foi a chave que virou? É o que me chama a atenção. O que virou essa chave? Falou, eu preciso fazer mais. Eu preciso sair desse lugar. Porque, com certeza, não foi só a questão de sair da roça. Não foi só isso. Você falou, pô, eu quero abençoar pessoas. Como que você entendeu isso? É o que me fica... Então, esse é um sonho de criança. Gerar emprego para abençoar a família. E quando eu vim para a cidade, que eu comecei a trabalhar em São Paulo, o meu sonho era gerar emprego. Só que onde eu trabalhava em São Paulo, para você entender, a empresa lá tinha 4, 5 funcionários. Não precisava mais. E aí, quando eu vi a Freetop com 12 funcionários, e Deus tocou no meu coração, falei, eu vou comprar esse negócio e vou fazer dar certo. Mas e vou gerar emprego. Essa época você já conseguia comprar a Freetop? Você já tinha condições hoje para pagar? Ou simplesmente Deus colocou e você falou, vou fazer o que tiver que fazer para comprar ela? Não, eu comprei e paguei à vista na hora. Maravilha. Comprei à vista na hora e paguei na hora, então, entendeu? você sempre foi um bom gestor. A parte de dinheiro, você sempre conseguiu guardar um dinheirinho do que você fazia. Parte de gestão de dinheiro, graças a Deus, eu sempre soube administrar bem, não é verdade? E é o que muda hoje o jogo para um administrador. Vou te fazer uma pergunta para vocês aqui. É o tradicional homem da roça. Para vocês dois. Você sabe qual é o maior inimigo financeiro? Status. Não. Cara, eu posso enumerar vários aqui, mas eu acho que seria a má administração do recurso. Os bancos vão ficar bravos comigo, mas é cartão. O cartão de crédito, você gasta o que você ainda não ganhou. Cartão de débito, não. O que você deixou guardado lá, você vai gastando. Entendeu?
Isso é o maior inimigo que tem. E o segundo, você sabe qual que é? Não sei. A emoção. Boa. Você com o cartão no bolso, de crédito, se você não tiver emoção, meu amigo, você vai terminar um mês negativo. Você pode ter certeza. Porque você vê um produto em promoção, talvez você nem esteja precisando a comprar. Mas tá na promoção, é X por mês, não vai fazer falta. Meu amigo, a parcela vence. E aquilo vai acumulando uma bola de neve, quando vê, você está perdido. Vou te dar outro exemplo. Você vai comprar um carro. Vou chutar um número aqui, vai. Você tem lá 30 mil para comprar um carro. Aí você vai comprar um carro, não sei qual motivo, cada um tem um motivo. Ele não quer o carro de 30. Ele quer um carro de 50. Ele vai e financia 50 no banco. Esses 20 que ele financiou no banco, Virou. ele vai pagar 30. Esse carro custou 50, vai para 60. Quando ele for vender, quanto que vale esse carro? 40. Certo? Mas não é só isso a jogada. A jogada o que que é? Normalmente quem compra um carro de 30, tem 30 mil, vai comprar um carro, ele quer um de 50, normalmente esses caras ganham aí, vão falar de 4 a 6 mil. Mais ou menos isso. Quem ganha 5 mil, vou falar na média aqui, aguenta pagar uma parcela de R$ 1.500? Se ele for bem zeloso, ele consegue pagar uma Kleber, parcela de 1.500. dificilmente. Só se ele não pagar aluguel, tiver mais gente na casa para conseguir pagar. Por quê? Uma parcela de 1.500, esse carro que ele comprou Um parcelado, terço esse carro que ele comprou parcelado vai dar em média 1.200 despesa mensal. O dobro. Você Dobrou. entendeu? Dobrou a parcela. Sobrou o quê para ele viver? Exato. Ele não faz conta. Aí depois se aperta. E isso tudo por conta da emoção, né, César? Por conta da emoção, exatamente. Eu vou te dar outro exemplo aqui que eu acho que poucas pessoas já pensou. Anota aí, galera. Anota aí. Vou te dar outro exemplo aqui. Se eu pegar R$ 100 aqui agora e eu passar para você passar para ele e passar para mais 27 pessoas, 30 pessoas, quanto que vale a hora que chegar nessas 30 pessoas? Ou R$ 100 em dinheiro que eu passei para você. R$ 100. Certo. E se eu pegar o meu cartão e eu passar para você desconta a despesa do cartão, passa para ele. Ele desconta a despesa do cartão e passa para essas 30 pessoas. Quando chegar nessas 30 pessoas, quanto que vale R$ 100? Acabou o dinheiro. É verdade. Para quem foi esse dinheiro? O banco. Quem que mais lucrou nos últimos anos no Brasil? Banco. Todas as instituições financeiras. Verdade, Tô errado? cara. Não? Você já parou para pensar nisso? Sim, Que incrível. claro. Entendeu? Sem dizer que é o seguinte, ele pega dinheiro dos outros, empresta e ganha muito, muito em cima. Que vamos falar de empréstimo aí, geralmente dá... Acho que é 12%, é isso? 12%? Depende da Depende, negociação, né? enfim. Mas Mas a média seria essa daí. Ele tem um seguro que ele garante aquela operação. Ou seja, se ele tomar um calote, ele já tem aquilo garantido. Tanto é que eles Exatamente. revendem a dívida, pra né? empresa, né? Para outras empresas. E voltando ao assunto do carro, o carro de 30 mil, ele vai estar de despesa quanto? 700, 800, 900 reais. Uhum. O de 50 mil, ele dá de 1.200 a 1.500 reais de despesa mensal. Então, compra o carro de 30, guarda um pouco todo mês, lá na frente você troca o carro e compra o carro de 50. À vista. À vista. Melhor negócio, meu pai sempre falava isso. Compra à vista, guarda dinheiro, compra à vista. Contenha as emoções. Controle as emoções na hora de gastar. O cartão de crédito é complicado. Quantas pessoas você já viu se complicar com o cartão de crédito? Muitas. Eu mesmo. Você entendeu? Muita gente se complica por causa do cartão de crédito. Eu acho que essa é a parte importante de você valorizar o começo da sua história. Muito sofrido, com pouco recurso, mas assim, muito direitinho, muito, muito certo. Porque o cartão de crédito, além de ser a parte emocional, é você gastar dinheiro que não é seu. É Exatamente o que eu falei. algo ali pra você, É. mas que vai gerar, vai ter um valor. Aí você precisa trabalhar para depois você pagar final do mês. Você está virando ao contrário do sucesso. Tá andando pra trás. Está andando para trás, entendeu? Tá doido. Mas
É um, assim, dos grandes segredos do sucesso. No meu ver, eu não sou dono da verdade. É isso aqui. Coração. Coração. Você tem um coração humilde, certo? Um coração sábio, humilde. Porque com humildade abre qualquer porta. Vou te dar um exemplo. Se você for humilde, você abre uma porta por dia. Daqui 100 dias, quantas portas que você tem abertas? 100 portas. 100 portas. E se você for arrogante, for do nariz empinado, metido, em 100 dias, quantas portas que você vai abrir? Meu Deus. Às vezes até você consegue abrir porta, mas manter ela aberta que é Não difícil, vai né? manter. Quem não é humilde não vai manter. Com a humildade, você entra e sai em qualquer lugar. E todo mundo vai gostar de você. E esse gostar de você que faz cair bons negócios no teu colo. Vem atrás de você, né? Quando alguém gosta de você, ele tem um negócio bom, ele fala, Kleber, faz isso comigo, ó, tá aqui, ó, vamos fazer? A gente já fechou negócio junto, né? Já conversamos, já negociamos e tal. É. Uma coisa que eu gosto do César, o César nunca fala não. Tipo assim, ó, o César, pô, tô com uma oportunidade aqui, tá? Separa um tempo aí pra gente conversar. Ele falou, ó, Kleber, ó, essa semana não vou conseguir, talvez a semana que vem você me liga de novo. Ele nunca te dá um não. Nunca fecha a porta. Mas eu vou falar pra você, eu vi esses dias que a sabedoria ela tá no escutar, não no falar, sabia? Então eu vou ficar quieto. Desculpa, eu não vou falar mais nada. Não, mas é verdade, porque o cara que ele tá disposto a ouvir, ele tá disposto a escolher a questão da oportunidade. Ele tá disposto ali a ver uma oportunidade. Mas isso que você falou é importantíssimo. Presta atenção nos homens sábios. Ele senta numa reunião, ele não sai falando tudo. Primeiro ele ouve o que vocês têm para falar, daí ele monta a estratégia na cabeça dele, aí ele expõe o negócio. Por quê? Vou dar um exemplo. Se eu for falar um negócio para você e eu sair falando tudo, talvez o que você ia falar para mim, você já não vai falar mais. Então, todas as reuniões, né? O pessoal que me conhece sabe, eu chego e sento lá, fico só ouvindo. Deixo todo mundo falar, depois eu falo. Cara, é muito legal. Ô, Sérgio, você fez algum curso? Ou tudo isso é de vivência, autodidata, intuição? Então, aí eu vou voltar lá atrás. Eu estudei até a 3ª série, Tá brincando? no começo. Aí eu parei para trabalhar na roça. Não tem que fazer a condição, né? 3 quilômetros ninguém aguenta também, né? Isso. Fiquei não sei quantos anos, vários anos parado sem estudar. E depois eu tive um sonho de estudar. E aí eu voltei a estudar. Eu andava 3 quilômetros a pé, pegava o ônibus escolar e ia todo dia para Toledo. Aí eu consegui fazer até a 8ª. Porém, o primeiro ano eu fui de ônibus assim. Andando 3 quilômetros a pé para ir, 3 quilômetros a pé para voltar para pegar o ônibus. Depois, no segundo ano, Deus foi tão bom comigo que Deus me abençoou com uma moto. Olha só. Aí eu ia de moto até Toledo. E aí a minha irmã estudava também, ela ia na garupa Aí minha, facilitou. com chuva, com poeira, do jeito que tivesse a gente Pra quem ia. tava indo a pé, Porque uma coisa eu aprendi desde criança. Eu não encontro problema em lugar nenhum. Tudo que o pessoal traz de problema pra mim resolver, eu só falo, faz assim, 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 assim. A pessoa vai e faz, tá resolvido. Porque às vezes na cabeça dela, ela vê um problema gigante. E não é nada, é só a forma de você conduzir. Cara, O maior problema que eu passei na minha vida, que eu acabei de contar aqui, que eu não quero voltar, senão eu vou acabar não aguentando. E Deus me abençoou e eu consegui passar. foi dívida, Sérgio? Foi também, né? Lógico, né? A empresa, devido ao Covid, fechou todos os mercados. O faturamento da empresa caiu 50% do dia para noite, com os mesmos custos. Aí o que aconteceu? Aí comeu o caixa. Logo em seguida veio a guerra na Ucrânia, que todos os derivados que eu uso ali, os insumos, ele não dobrou. Ele subiu 5, 10 vezes a mais. por conta dos venenos, as coisas que vai lá pra matar os... Por causa Do dos potássio, defensivos agrícolas. Sim, potássio. defensivo agrícola. Defensivos agrícolas. O adubo mesmo, a tonelada de adubo saiu de 1.800, foi para 5,5. Meu Deus. Sei,
sabe Sim, disso. a gente teve Você bastante contato nessa época, era desesperador. é desesperador, entendeu? Então, e atingiu diretamente as indústrias, porque os insumos para você fabricar o salgadinho, de onde vem? Tudo da terra. Tudo da terra. Tem que cuidar da terra. Entendeu? Mas Deus foi generoso comigo. Todos os fornecedores foram muito compreensivos. Quase todos me ajudou muito, entendeu? E pela mão divina, graças a Deus, estamos em pé, estamos tranquilos, a empresa está bem. Digamos assim, resolveu, vamos falar, mais de 90% do problema já foi resolvido. E é Isso é nessas uma grande horas que vitória. cria-se os parceiros, né? Exatamente, nessa Parceiro hora você vê quem é parceiro. Parceiros não é somente comercial. Não, É quando acontece algo, o cara fala, irmão, é. eu sei, é difícil, é um assunto difícil de se tratar, mas quando você põe na mesa, o cara fala, não, beleza, vamos criar uma estratégia, o cara não te Sim. mata, né? É verdade. Naquele período ali. Eu acho que é importante. Você é um cara que foi criando, foi estreitando laços com isso, né? Eu apanhei muito, né? Como eu sempre costumo dizer para as pessoas, né? Eu já apanhei mais do que mulher de malandro. Aí é sacanagem. Apanhou bastante. Porque a gente tem dificuldade, não adianta, né? A vida, viu, de todos os empresários já passou por dificuldade. Você pode conversar com um maior empresário, passou dificuldade. Tá doido. Tá lá o Silvio Santos, né? Com uma Isso. história maravilhosa. Eu conheço o empresário, não vou falar o nome, é lógico. Ele tem 2.700 funcionários. Mas ele chegou em São Paulo, é pernambucano. Chegou em São Paulo e não tinha dinheiro pra nada. Ele ia catar papelão na rua. Muitas vezes ele estava longe de casa, ele dormia em cima da caixa do carrinho de papelão. Para outro dia chegar na casa. E o cara chegou a ter 2.700 funcionários. É muita coisa. Isso é uma vitória, né, irmão? Então, cara, mas tudo é o coração da pessoa. Porque Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração e Deus conhece o seu. Além de Deus conhecer o coração, aí tem a nossa parte, né? Quer ver outra coisa importantíssima para você se dar bem na vida também? É a visão. Você ter a visão de vou criar esse negócio e vou fazer isso. De uma direção certa já. Direção certa. E para você ter uma direção certeira e você não errar, no meu ver hoje, você tem que colocar em oração, né? Porque Deus é tudo, né? Ele é a fonte de sabedoria. Nós estamos aqui, graças a quem, Deus. Né? Você entendeu? Aí o pessoal tá longe de Deus e toma uma decisão, a chance dele errar é muito grande. E nós não estamos falando nem de religião, né? Não. Eu não falo placa de igreja. Somente a Deus. Porque quando você vai falar placa de igreja, você cria muito conflito e Deus é um só. Sim. Você cria mais separação do que união, né? É exatamente isso aí. As pessoas confundem muito isso. Entendeu? E o que você falou assim, o mais perigoso de você tomar uma decisão sem Deus é que depois você vai ter que sustentar sozinho. É verdade. Com Deus já é difícil, mas tá ali, ele tá ali te sustentando. Sem Deus é complicado. É complicado. E olha que o inimigo te provoca todo dia, toda hora. Ele não quer ver você bem. Ele veio para matar, roubar e destruir. É bíblico. Isso aí. E eu gosto da Bíblia porque ninguém pode contestar. Você pode pegar o cara mais sábio do mundo. Ele não vai te contestar a Bíblia. Os argumentos são muito... É um negócio que tá dando certo há mais de 2000 anos, né, mano? É uma regra. Quem anda... todas as leis... Você sabia disso, né? Todas as leis foram desenvolvidas baseadas na Bíblia. Ah, sim. As leis... Todas as constituições. Na verdade, a lei ela foi dada a Moisés lá, e de lá saiu as constituições. Não, sim, mas eu falo assim, você pegar a lei, ela foi dada a Moisés, que constituiu aquela região, e dali foi saindo outras coisas. É uma organização social, vamos sim, falar assim. sim. Exatamente. É como se fosse um estatuto, né? Sim. Social. De convivência do ser humano, perfeito, sim. Perfeito. E é desenvolvido na Bíblia, né? Os preceitos, padrão, os pilares, são tudo... O ser humano é egoísta, né? Quando você pega o ser humano em si, ele é egoísta, então tudo que ele puder ver vantagem pra ele é onde ele vai. E ali, a justiça de Deus ela é tão clara na Bíblia que ela consegue nivelar. Cara, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, você pode fazer isso. Cara, por isso que é importante não, mas a lei não tinha como ser feita sem Deus, porque o ser humano ia se destruir. Na realidade é o seguinte, tem uma teoria de um pregador que ele fala assim que a lei foi
obrigada a ser apresentada, porque na realidade Deus não queria colocar lei, Deus queria colocar relacionamento. Então a regra é forte quando o relacionamento com Deus é fraco. Gálatas fala assim sobre os frutos da carne, as obras da carne e os frutos do Espírito. E aí, quando fala os frutos do Espírito, fala assim no final, contra essas coisas, não existe lei. É verdade. Não existe lei contra os frutos do Espírito, que é paz, longanimidade, amabilidade, e aí a sequência de qualidades que o Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Deus, uma vida com Deus traz. Mas não é... é sobre isso também, mas Ô César... Você quer ver uma coisa assim legal também? Eu sou solteiro, né? Sim. Mas para quem é casado, depois que ele entender que o casamento é um cordão de 3 cordas, você pode ter certeza que ele vai ter sucesso no relacionamento. Você sabe por quê? Por que 3 cordas? Não se dobra, não porque rompe. tem que ter alguém no meio. Ó, alguém no... é assim, Pai, Deus, você... o marido e a esposa. Uau. Entrelaçado. Se um dia você tirar Deus fora do seu relacionamento, esquece. Que Se um dia você tirar a sua esposa também do seu relacionamento, esquece também. Então, é um cordão que tem que estar entrelaçado entre os 3. O pastor José é um cara que ele gosta muito de falar sobre... É referência hoje sobre família Exatamente. no Brasil, né? Ele fala que o casamento é tão importante que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Quando ele transforma a água em vinho. Verdade. Caná da Galileia, é isso? Alguma coisa assim. Mas enfim. É. César, voltando para a parte da Fritop, é interessante mostrar essa parte de ser humano e tal. Lógico. Mas a gente quer falar também do empreendedor que venceu. Com certeza. Hoje, qual é a direção que a Fritop tem caminhado? Hoje eu sei que você tem, além da diretoria, você está ali como mentor, você está na presidência, vai colocar um CEO, não tem ainda essa vontade? Então, eu sou o presidente da empresa, né? E por enquanto eu tenho um diretor. E o futuro da Fritop é assim, eu acho que o céu é o limite. É como eu respondi lá para o Toguro lá, né? O Toguro esteve com você, esteve verdade. comigo, Eu respondi para ele, onde Deus me levar, eu vou. Eu não vejo dificuldade em lugar nenhum. Você entendeu? A Fritop, ela pode crescer 10 vezes mais. O mais difícil, ela já conseguiu. Que é sair do meio das outras e chegar perto da líder de mercado. Ela está no meio ali das outras e as líderes de mercado. Então, para mim, o céu é o limite. Eu vou para cima. Eu não tenho medo. Onde Deus me der a direção, eu vou. Entendeu? Muito Porque hoje eu tenho mais de 500 funcionários. Se eu gerar 1000 empregos, quantas vidas que eu vou abençoar mais? Eu acho que eu vou agradar a Deus. Com certeza. Você entendeu? Não é verdade? Então, para mim, o céu é o limite. Eu vou para cima, eu não tenho medo não, entendeu? Viu? Mas para você fazer isso, você teve que estruturar bem sua base. Graças a Deus eu vim formando o líder, né? É isso que eu ia te perguntar. A empresa vai crescendo, você vai tendo que formar líder, porque não dá conta. Exato. Porque antes, o diretor hoje era gerente. Aí ele passou a ser diretor, tem que ter o gerente. Aí depois de um gerente, depois precisou de 2, precisou de 3, precisou de 4, aí precisou o supervisor de cada departamento, aí o escritório foi preciso ir moldando e contratando pessoa para que se sustentasse, entendeu? É um quebra-cabeça que você vai montando todo dia conforme a necessidade da empresa. Não adianta você abrir uma empresa já e contratar um monte de gente, ela nem tem caixa para aguentar. Sabe o que me fica curioso? Tipo assim, qual que é seu crivo para você conseguir construir isso daí? Porque qual que são a sua avaliação? Qual que é o perfil de pessoa hoje para você falar, cara, esse cara dá para fazer? Ele é feito escolhido por você? Porque assim, a gente sabe hoje que se tornou um império, se tornou uma empresa de nome. E eu acho que estruturar a base é muito importante. A necessidade vai precisando, né? Ela vai fazendo você se mover para isso. Como que você falou, eu preciso começar a preparar essas pessoas? Como que você chegou a falar, essa pessoa tem perfil ou não? Qual que é a forma de você avaliar uma pessoa para fazer parte dessa responsabilidade maior de dentro da empresa? Eu faz muito tempo que eu não entrevisto ninguém mais, mas eu escolho muito pelo coração da pessoa, você entendeu? Vou te dar um exemplo aqui. Quando eu fui escolher o
o gerente da Freetop, que hoje é o diretor, ele era um moleque de 22 anos. Você Caraca, colocar novo. como gerente. Mas por que que eu coloquei? Porque Deus tocou no meu coração. Ali eu entrevistei, não lembro mais, umas 10, 12 pessoas. Eu cheguei a entrevistar pessoas que morou nos Estados Unidos, que falava 3 línguas, diversas faculdades, e eu não escolhi. Porque eu conversei com a pessoa, eu percebi no momento que não era para estar dentro do meu negócio. E aí depois, um moleque novo, conversei com ele, Deus tocou no meu coração. Eu conversei com ele, eu falei, esse cara vai longe, esse cara serve para estar do meu lado. E deu certo, cara. Foi muito certeiro. E aí depois que a empresa foi crescendo, foi pegando um rumo maior, cada cargo de liderança que a gente vai colocar, se a gente não tem ninguém preparado dentro, se a gente tem, a gente pega as pessoas que estão ali já, junto com a gente, que já tem uma caminhada, você conhece o coração da pessoa, você sabe como que é mais fácil você subir ela de cargo do que você pegar uma pessoa estranha. Aí se não tem ninguém com o perfil, aí o RH entrevista não sei quantas pessoas lá, mas várias pessoas, ela seleciona 3, dessas 3, a gerente do escritório entrevista essas 3, junto comigo e junto com o diretor. Aí a gente toma uma decisão juntas para que seja mais certeiro. Mas a diretoria minha é muito boa. Eu tenho que agradecer a Deus. Falar um negócio pra você, a empresa anda sozinha. Quando eu viajei, fui para Dubai, lá, fiquei 9 dias lá, sabe? Ninguém ligou para mim, eu nem liguei na empresa. A empresa andou do mesmo jeito. E o negócio, a gente tem que criar para que ande sem a gente mesmo. Porque e se eu morrer? A empresa vai parar? Não pode. Eu preciso viver, eu preciso viajar, preciso sair, preciso cuidar da minha saúde, entendeu? Então o negócio, sempre foi meu sonho fazer um negócio andar sozinho. E faz tempo que o negócio meu tá andando sozinho, Graças a Deus. né? Na parte agrícola também, eu tenho o Giovanni, que é nota 10, o cara é fera. Tira o Ó, chapéu. não é porque é seu irmão, não, mas É. eu tenho um carinho muito grande, que ele é um cara que sempre me tratou com muito respeito. É. Muito respeito. E ele sempre procurava saber a minha opinião a respeito das partes de maquinário e tal. Então, realmente eu posso confirmar que Deus tem sido generoso com você com relação à equipe. Isso, e também não posso deixar de falar aqui do meu filho Gustavo, que é um filho de ouro, e ele desenvolveu muito. De 2 anos pra cá, eu vou falar um negócio pra você, virou coringa dentro da empresa, desenvolveu muito. Eu tô feliz, é lógico, né? Com certeza. O Vinícius também está desenvolvendo também, é mais novo, né? Começou agora, mas está lá comigo trabalhando também, que é um filho de ouro também. Amo os 2 filhos meus, entendeu? E é gostoso demais, né? Botar esses caras pra trabalhar, né? Mano? Criar Eu trabalhei sucessor, muito. não herdeiro, né? Exatamente. Esse é um outro problema do empresário, né? Tem muitos empresários que não têm sucessor. Aí é melhor vender a empresa, né? Exatamente. Não é verdade? Tem muitos que não têm sucessor. Não é verdade? Mas eu vou te falar um negócio. É legal você falar disso e eu pergunto por quê. Porque você falou que foi um cara que estudou muito pouco. E aí você teve lá o seu período de você entender que teve que se profissionalizar, buscar conhecimento, mas não faltou essa qualidade do coração. É o que move. O coração é o que move. Eu acho que isso, o coração é mais importante do que qualquer coisa. Porque se você tiver um coração bom, não precisa ter estudo. Agora, se você tiver um coração ruim, você pode ter o estudo que tiver, você não vai ser abençoado, você não vai crescer. Quando você tem um coração humilde, não é verdade? Viu? Você corre atrás, Deus abre a porta para você, o mundo tá aí. Eu tô me contendo um pouco, assim, pra deixar você falar, deixar o Felipe, que eu gosto, né? E é um assunto que eu tenho familiaridade, que eu tive muito próximo de você. Mas eu vejo literalmente isso, o César, que assim, tem pessoas que nasceram para algo específico. Quando elas entendem isso, ela vira um caminhão sem freio, mano. E eu olho para isso, né? O lance, o cara tá na roça. Sim. Qual que é... O que move o cara a ter sonho de ter vários funcionários para abençoar a pessoa, mano? É como se você pegasse o seu salário e dividisse para várias pessoas. O egoísta vai pensar isso, né? Mas eu aprendi com outro mineiro que é dividir para multiplicar. É muito louco isso, né? É muito louco. Mas isso. você falando isso aí, eu vou te fazer uma pergunta. Qual a possibilidade
de um cara trabalhar no meio da roça, no meio do peãozada, e ele vir pra cidade e crescer? Zero. muito Zero não é difícil. porque eu saí. É muito Sim, não, difícil. mas É eu falo, muito é zero difícil. porque a probabilidade, É. ela não dá oportunidade não- pra quem não tem isso- conhecimento. Isso que eu ia falar, que você trabalhando lá na roça, lá, hoje, o sítio, você tá com o celular na mão, você tá com o mundo na mão. Sim. Naquela época não existia celular, não existia nada. Você tava trabalhando junto com os peão ali, viu? Qual a oportunidade de você crescer? Se você tá na cidade, você conversa com um, você conversa com outro, você conversa com outro, tem um monte de gente que gera oportunidade para você ganhar dinheiro. Sim. Agora, quando você tá sozinho lá no meio do mato, como que você vai gerar essas condições de você crescer, de você ganhar dinheiro? Não, e se pega um cara desse e solta no meio da cidade, ele fica perdido, porque ele não sabe nem se comunicar direito. Então, Quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, você precisa de ver, o pessoal tirava sarro de mim, o pessoal de longe gritava, ô mineiro. Não tem nada contra mineiro, pelo amor de Deus, eu amo ser mineiro, amo ser mineiro. Eu acho que o mineiro, viu, eita povo bom, cara. bom Povo demais. hospitaleiro e trabalhador. Trabalhador. E outra coisa, povo mineiro honesto. Não é verdade? Concordo. Por falar nisso, mandar um abraço para minha querida Toledo, onde eu nasci. Né, eu não posso deixar de, na verdade, falar de onde eu vim, né? Ali foi o começo de tudo a minha vida. Não é verdade? Quantos Total. amigos que eu tenho ali, quantas pessoas que cresceram junto comigo ali. Eu Na acho, verdade. eu acho que não esquecer da origem É, faz parte do DNA de um cara de sucesso, né? Se você não sabe de onde você veio, você não vai. Não, com certeza, se você não conhece o lugar que você veio, dificilmente você vai saber onde você vai chegar. Você precisa saber o exatamente. lugar que você veio. E todo lugar da onde você sai e você honrar esse lugar, cara, é o que traz propósito de vida. E se você, voltando a falar da Free Top, que você fez a pergunta, assim, planta física, assim, eu tenho um desejo no coração de eu unificar as 3 unidades, né? Tem 2 unidades aqui em Bragança e outra em Limeira, né? E eu tenho certeza absoluta que Deus vai realizar o desejo do meu coração, porque não é só meu. Na verdade, a empresa, eu sou o presidente, mas não sou dono, é de todos. Na verdade. Eu aprendi com um empresário, o Thiago Périgo, que ele, um dia, eu esperando assim, uma baita de uma resposta, falei, mano, como que você chegou até aqui, né, meu? Construiu tudo isso, falou, nada disso é meu. Opa, Falei, poxa, forte, hein? falei, nada disso é meu. Eu sou só um mordomo. Falei, pô, mano, então eu tomo cada decisão com o cuidado de que o dinheiro não é meu. Olha aquilo, mano, Ué, aquilo ali bugou a minha cabeça. Eu falei, imagine só. peraí, como assim? Ele falou, não, o dinheiro tá sendo confiado a mim. Se eu cuidar bem dele, ele vai ser multiplicado. Eu falei, mano do céu, Forte, como hein? assim, velho? E fiquei olhando, e um cara de 38 anos, 36 anos na época, já tava bilionário, Olha só. entendeu? Entendi. Eu falei, gente, o cara não chamava aquilo pra si num sentido de humildade mesmo. Humildade, Que ele tava fazendo. é lógico. A Bíblia fala sobre os talentos, né? Mas por isso que eu Não falo recebeu que um. tem muito a ver com o coração, Total. na verdade. Porque tem uma frase que é muito linda. Para você chegar onde ninguém chegou, você precisa fazer o que ninguém fez. Forte também, né? É. Porque eu sempre dou um exemplo assim. E é bom esse exemplo. Vamos falar que você é um gerente de um setor de 20 funcionários. E você trabalha para mim. Eu vou promover você. Você precisa treinar alguém para fazer o que você faz, correto? Eu falei de 20, mas que seja mais ou menos. Quem que vai substituir você? Quem que você vai escolher? O pior ou o melhor do time? O melhor. É o melhor. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, aonde você estiver, seja o melhor. Porque a oportunidade vai vir. Isso é para ter certeza. E outra coisa também que eu costumei deixar desde o começo da minha vida, para minha liderança, que nunca tenha medo de formar líder. Porque muitas líderes têm medo de formar líder, dele ser mandado embora e o outro substituir ele. Mas para você crescer de cargo, alguém precisa substituir. E precisa ter alguém preparado para você poder sair e essa pessoa tocar aquele departamento. Total. Eu compartilho dessa ideia também. E vocês que entendem muito bem de plantação, né? Plantou, colhe. Então, o plantocole, essa é a palavra mais certa que existe no mundo. Você sabia? Opa! Vou dar um exemplo para você. Se eu plantar batata, o que eu vou colher? Batata. Não está na Bíblia que você planta o que você colhe?
É isso aí. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, plante semente boa. Se você não estiver colhendo bom fruto, mude a semente. O que é mudar a semente? As atitudes, né? Você mudar a atitude sua. Atitudes. E outro exemplo que eu sempre dou também. Eu tô com 54 anos. Se eu não tivesse chegado a lugar nenhum, a culpa é de quem? Só Sua. sua. Só minha. E os outros tivessem conquistado muita coisa. Eu tenho que fazer uma autoanálise de mim mesmo. Por que o outro conquista e eu não conquisto? O que tem de errado? O que tá faltando? O que tá faltando? Isso aí é a melhor coisa que tem, você fazer essa pergunta para você mesmo. O que impediu de você estar lá na frente? Uma coisa que eu escutei de você, que assim, pra mim, me marcou. Você falou assim, ó, eu sempre tô vendendo as coisas. Eu não me apego com coisa. Exatamente, é verdade. Falou, eu comprei por X, se tiver e eu precisar, que eu sei que eu tenho que girar o capital, aquilo ali me acendeu uma luzinha. Porque o cara que sabe negociar, se ele for inteligente, ele jamais vai morrer pobre. É verdade ou não é? Exato. Quer compartilhar, Felipe? Não, exato. Tá quietinho. Não, isso aí foi muito reflexivo, porque eu sou muito apegado a muita coisa. E às vezes a gente deixa de crescer por ser apegado, né? Quando você tem, eu sempre falo isso, quando você tem, assim, ó, mão limpa e coração puro, Deus te abre as Te portas. dá. E outra coisa também que Deus não dá nada que você esteja preparado, que você não esteja preparado. Total. Ele vai te dar uma benção Por quando que você que tem tem condição de muita cuidar, gente, né? por que que tem muita gente que acerta na Mega Sena e daqui a pouco perdeu tudo? Ele não sabe lidar com o dinheiro. Não é pra ele. Não é dele. Não é para ele, ele não sabe lidar com o dinheiro. Não, e eu digo assim, não é dele porque se for dele, ele vai saber administrar. Se não é dele, vai passar. É. O dinheiro, ele é assim. Hoje eu escutei um cara, eu gosto de escutar muitas pessoas, assim, eu tenho alguns mentores da minha vida, e ele fala assim, que o dinheiro não é papel que nem a gente pensa, o dinheiro é energia. Se você não souber administrar essa energia, ela some. Ela vai embora, ela não fica com você. É. Você é só vamos dizer assim, um coletor dessa energia. É. Se você souber administrar, ela multiplica. Se você não souber, ela some. Some, exatamente. Muito Forte. legal, né, Muito cara? legal. Né? Cara, e eu assim, cara, é um prazer poder ouvir isso, ô César. E eu sei que você não tá falando com arrogância, tá? Não, não. É nítido isso. É lógico. Eu sinto, a gente E- sente Eu, isso. eu que senti, você com certeza, eu senti porque assim, um cara que veio da roça, É. hoje tá fez. podendo É isso, mano. ter essa oportunidade, porque é uma Total. oportunidade, mais uma oportunidade de. Porque assim, a gente fala, é só terra, não é só terra. Não. Não, quantas famílias vão poder se beneficiar disso? Quantos empreendimentos não vão rodar através disso? Empresas podem abrir ali, pessoas podem construir. Não, famílias morarem, Muita coisa. né? Histórias Pô, serem construídas. Isso é incrível porque, assim, é algo que tá entrando numa mão de uma pessoa que sabe administrar isso aí, que não vai deixar isso morrer. Quantos Exato. sonhos vai ter ali? Com Né? certeza. Olha só. Isso, Olha. meu coração tá queimando agora, Quantas cara. famílias que vai desfrutar dos bons momentos ali? É isso Vai aí. muito além do que uma conquista. Meu, é muito louco. É. E assim, não tem nada a ver mais com grana, né? Não, Tem não, a ver, é não. óbvio que o que gira Ô, a Kleber. roda é o valor monetário. Mas não é só por isso, né? Não. Se você analisar bem, nós mora num Brasil tão bom e tão abençoado que pouco dinheiro você vive bem. Sim. É muito rico, né? Pouco dinheiro você vive bem, entendeu? Não precisa de muito para viver. Não é verdade? Exato. Não adianta nada o cara ter o mundo e o fundo e não ter paz no coração. O maior valor que existe no ser humano é a paz no coração. Por que Poucas que o pessoas. Japão é um dos países mais bem-sucedidos e o maior número de suicídio está lá? Como que você explica? Pessoas que não têm paz no coração. Suíça também, né? Na Suíça eu não sei. Suíça também. Né? Os países nórdicos, né? Né? Uma grande taxa de suicídio. E é É. um país que não tem falta de... O De problema não é fome, É. entendeu? O problema não é desinformação, não é pessoas, tipo assim, mal instruídas, entendeu? São pessoas muito bem instruídas. Entendeu? Então, o lance da paz é um negócio absurdo mesmo. Você comentou agora há pouco, eu tenho um mentor
da minha vida é o Paulo Vieira, um cara excepcional. Eu digo que eu acho que todo mundo devia conhecer esse cara um dia, o trabalho que ele faz. Ele tem, eu vou fazer uma propaganda grátis e assim, todo empresário devia passar por esse momento com esse cara. Ele tem um método que ele chama Método CIS, é um curso maravilhoso e eu vou falar pra você, cara, tem um livro dele que chama O Poder da Autorresponsabilidade. Ele conta a história de um rei que se chama Sísifo, e é muito engraçado, não vou resumir aqui, mas é muito engraçado porque Sísifo, ele passou por várias situações. Ele ia e alguma coisa, parecia que o azar tava perseguindo esse cara. Então ele passou por uma situação, daí ele desenrolou, aí já veio o outro querendo matar ele, aí desenrolou, e ele deu, e a história de Sísifo, ele fala que ele deu, assim, passou a perna até na morte, pra você ter noção. A morte foi pra buscar ele conseguiu enrolar ela e saiu. E aí, esse livro foi um livro transformador na minha vida, porque mostra que, cara, sempre tem uma saída. Sempre, e assim, todos os desafios, cada desafio que vai entrando, mostra a criatividade, não só a criatividade, mas mostra o poder do ser humano de se reinventar, de poder crescer, fazer algo novo e poder cada vez, assim, uma coisa que não vai, e todos nós estamos ali propício, é a morte. A morte uma hora vai chegar para todo Vai. mundo. E aí, o que você vai fazer no meio disso? Como que você vai fazer? E isso é muito importante, porque você falou sobre a sua vida, o que você fez. E com certeza foi muitas coisas boas, muitas coisas ruins para você chegar hoje. E sempre há algo melhor no final. Sempre há algo melhor. Eu contratei um mentor para dar mentoria para mim, para toda a diretoria. Vou falar um negócio para você, foi sensacional. Pode Claro. falar quem é, que não sei se... Alberto Ianês. Ianês? É. Eu vou Cara, procurar é esse cara. fera, o cara muito bom, entendeu? Porque ali ele explica para os funcionários que o funcionário ele não tá ali por causa do dinheiro, ele tá por um propósito. Qual é o propósito dele? Levar o pão de cada dia para dentro de casa, para a família, educar os filhos. Na verdade, enquanto ele fica focado no dinheiro, às vezes ele não tem um desenvolvimento que ele pode ter. Quando ele entender que ele está ali por um propósito, que se ele não fizer bem feito ali, ele vai para outra empresa, se ele não fizer bem naquela outra, ele vai para outra e a vida vai passar. Quando ele entender que se ele fizer o melhor dele ali, ele pode crescer ali, não é verdade? E, graças a Deus, a minha empresa, a diretoria é bem familiar. Isso é importantíssimo. Lá ninguém grita com ninguém, ninguém maltrata ninguém, todo mundo com respeito e com educação. Isso eu criei desde o início da empresa minha. Valores. Porque o meu pai sempre falava, respeito e educação cabe em qualquer lugar. Não é verdade? É, sabedoria da roça, né? Vou te dar um exemplo aqui. Se você sair na rua ali e alguém bater no seu carro, adianta você ficar bravo e brigar com o cara? Ele queria bater no teu carro? Não. Se você bater, você queria bater? Não, mas aconteceu. Vamos consertar. Vai fazer o quê? Ah, em alguns casos eu ia falar que o Clevinho ia querer bater sim. Sou bravo no trânsito. Viu? Não vai É um resolver. teste, é um Não teste vai pra resolver. Eu era nervoso no trânsito. Xingava os outros, buzinava pros outros. Hoje não. Eu também erro no trânsito. Adianta você ficar bravo. Se você também erra. É uma boa... Reflexão. É um bom motivo pra você dar uma segurada, né? É, Mas peraí, você é o certão, né? Entendeu? Você falou de mentor, que você contratou um mentor. Você tem algum mentor hoje? Hoje não. Fora esse cara? Hoje ele não está. Sim, mas não, você hoje tem uma pessoa que você se inspira? Porque assim, eu acho que... Não tenho. Não tem esse alguém. Eu conheci só ele, eu não conheci os outros, sabe? Mas alguém que você fala, pô, aquele empresário ali é muito bom, eu Alguém que gosto você dele. ouve, podcast. Sei lá, Silvio Santos. O Silvio Santo, se foi, né? O Silvio Santo, eu vou falar um negócio pra você, na minha opinião, foi um dos empresários mais sábios. E além dele ser empresário, ele é um cara família, um cara espiritualmente bem, não é verdade? Um cara que estava bem o tempo todo. Você já ouviu alguém falar mal do Silvio Santo? Eu nunca ouvi. De momento algum. Nunca ouvi. Um cara daquele que o Brasil inteiro conhecia, era para ter crítica de uma coisa, crítica do outro, como todos os famosos têm, não é verdade? Mas não, ninguém criticava o Silvio Santo. Não é verdade? Você sabe que teve uma época que eu vendi pela Suzuki, vendi moto. Sim. E o banco que a gente mais usava era o Pan-Americano, que era o Sim. banco que tinha menos filtro.
Que agora... É. Tinha Era- menos. é do Silvio Santos, Não, né? era do Silvio Santos. Era do Silvio Santos. E o Silvio Santos, ele Que agora tentou- o papo é americano, é brincar, mas Ah, tá. o papo é americano. E aí o Pan-Americano quebrou. Quebrou na mão, sobre a tutela do Silvio, que era do Silvio. A diretoria era outras pessoas, e aí Exatamente. quebrou. Quando quebrou, esse homem podia criar N situações, como a Americana, por exemplo, né, que tem, enfim, tá lá no processo, mas querer fugir. Esse cara penhorou toda a fortuna dele, todas as Meu empresas. Deus. Do dia pra noite, esse cara ficou pobre. Meu Deus. Do dia pra noite, ele não tinha nada que era dele, que ele podia pegar e falar: Isso aqui eu vou vender porque eu vou gastar. Não. E ele assumiu esse BO, pagou a dívida, vendeu o banco. Ou seja, superou. Esse cara era muito maior do que a gente conhece. O Silvio Santos, realmente, você tá bem É verdade. de inspiração, você tá bem. Viu? Falar um pouquinho da Fritop também. Uma parte que a Fritop hoje está com um case de sucesso muito grande em marca própria. Sabe o que é marca própria, né? Sim. E o Brasil, a tendência é crescer cada vez mais a marca própria. Dizem, né? Não tenho certeza, que nos Estados Unidos 50% dos produtos na prateleira é marca própria. O Brasil está gatinhando ainda. O Brasil está lá com 2,5%, 3%. Caramba. Na média, você entendeu? Lógico que tem mercado, já está com 20%. Mas é a tendência do mercado. E a Fritop está com um case de sucesso muito grande. Eu faço, assim, mais de 30 marca própria lá. Vocês estão convidados para vocês ir lá conhecer lá para vocês verem. No CD novo eu queria conhecer mesmo, já. Vamos lá para você conhecer. Eu sou vizinho de vocês lá. Sente o cheirinho lá da batata todo dia. Falou, o César tá fritando batata. E uma coisa que é gostoso também, né? Você trabalhar com alimento, né? Você está alimentando a nação. Não é verdade? E não é porque é minha, não. É delicioso o produto da Fritop. É bom. Não, é. Nossa. Estrogonofe com aquela batatinha, filho. Fina, olha- fina. Olha o meu erro aqui. Não trouxe nem um pacotinho aqui para mostrar. Não, eu- Puta merda. Mas entra no site lá, viu, pessoal? Putz. Minha memória hoje falhou, mas pode entrar no site lá. Qual que é o site? www.fritop.com.br. Aí, ó, pronto. É. Lá você já vai aguar a boca. E quem comprar. tiver interesse em também trabalhar com os produtos Fritop, entra em contato, né? No 4033 2034. Já que você entrou nesse assunto, hoje como que faz para uma empresa hoje ser uma parceira sua? Ou ter algum processo, algum crivo? Existe um tamanho certo? Porque assim, hoje vocês estão bem posicionados e com certeza vocês não vão também, não digo sujar o nome, mas vocês vão ter um zelo com a marca, com isso, aquilo. O que hoje vocês têm de... A marca própria, por ela ter um custo elevado de filme e de caixa, que tem um pedido mínimo, tem um X de valor acima mensal para a pessoa comprar. Sim. Tem um limite que ela não precisa comprar. Eu não vou falar o limite aqui, mas pode procurar a gente, que é um limite legal. Certo. E pedido mínimo hoje para atender pedido, lojinhas pequenas a gente não tem como atender, porque é muito, né? Então o pedido mínimo lá é 5 mil. Entendeu? Hoje, quantos externos você tem? O que você É fala? promotor, Vendedor? vendedor? Como Os que- vendedores têm em média de 60 a 65 vendedor hoje, A nível Brasil. a nível Brasil. E carrega hoje em torno de 60 caminhões por dia que vai pra rua. O volume é grande. Tem que ter uma baita... Você quer ver um negócio legal aqui? Você sabe por segundo quanta gente tem fazendo isso aqui, ó, com um clique num pacotinho da Fritop? Cara, não tenho noção. Chute. Por segundo. Por Por segundo? segundo? Por segundo. 3 mil. Não, que isso, imagina. Por segundo? Não. Vamos colocar por Aí é- segundo? Uma aí pessoa eu por vou botar- segundo? Hã? Uma pessoa por segundo? É mais. É mais? É mais de um. Caraca, É então mais é de um. muita coisa. 4 pessoas por segundo está Caramba. abrindo um pacotinho Fritop e saboreando, que é uma delícia. Meu. Quatro pessoas A cara dele de Caraca. feliz quando fala. É uma delícia. Vou falar de uma empresa aqui que não é concorrente, acho que não tem problema nenhum falar, mas a média é 6 por segundo. 6 por segundo tá vendendo um produto deles. Nossa, o João, a Dib, ele é... Me inspiro muito, um cara Não, admirável. Um cara Como pra frente. empresário, É, ele entendeu o jogo, ele entendeu a parada. entendeu? Tá aí um mentor. E um eu cara que eu admiro admiro muito. Eu admiro muito também, um cara fera. Ele é fenomenal. É. E o lance dele é vendas. É.
O lance dele não é remédio. Porque a empresa, se não Remédio tiver é o venda, produto. se não tiver venda, não tem empresa. É, total. Venda é fundamental. Total. Ó, teve um... Eu venho assim desse espírito vendedor, né? Que eu fui vendedor toda a minha vida, né? Hoje eu Você não é tô um mais, vendedor, né? né? Mas está vendendo a empresa, né? Isso, exatamente. O meu pai, ele tinha, sabe aqueles armazéns de bairro que tinha antigamente? Meu pai teve por 20 anos À aquilo lá. venda. E eu não lembro porque eu não existia ainda, mas antes da minha existência. Isso, não é. Mas nem energia elétrica existia. Para você entender, o meu pai, ele nasceu no bairro da Serra. Do bairro da Serra até o bairro do Coito, que passava jardineira, nem Munhoz, ônibus, não era? Munhoz, né? Meu pai andava 3 quilômetros com a tropa de cavalo, com aqueles cargueiros em cima. Sim. Ele ia até lá no bairro do Coito, pegar o ônibus, ia para Bragança. Ele levava porco, matava o porco e levava aquelas bandas de porco, trazia, não é? Não é levava. Trazia aqui em Bragança, vendia e comprava mantimento e levava. Pra vender na... Chegava lá no bairro do Coito, colocava os mantimentos em cima do cargueiro e levava para vender na venda. Olha só. Época Já que não era tinha telefone, não negociante. tinha energia, não tinha nada. O primeiro rádio do município de Toledo foi meu pai que comprou. Olha. Rapaz. Cara, É. é Não, muito louco. ele era vendedor na ida e vendedor na volta. Isso, É, isso, ele trazia porco e levava mantimento para vender pro pessoal. mas vários negócios nasceram dessa forma, né? A própria Lossardo nasceu dessa forma. Tava aqui com a gente, Betinho, né? O Betinho gravou a semana passada. Você quer ver uma história legal? Sabe o Zé de Lima, que foi prefeito aqui, Sim, candidatou sim. a prefeito Da na fábrica última de aqui? ração. Ele era amigo do meu pai porque ele era cobrador dessa jardineira. Olha só. Cobrador do quê? Da Da jardineira, jardineira. que era o ônibus, né? Aham. O ônibus antigamente não era Sim, ônibus, era sim, jardineira. Olha Que- só. Que história, tá E vendo? o cara, não, o Zé de Lima é um grande empresário. Até eu É. queria fazer um convite pra ele um dia estar aqui com a gente. Isso. Zé de Lima conheceu meu avô, pô. Olha aí, ó, tá vendo? A gente vai puxando as histórias, né? E vai Vai lembrando. ligando tudo. É. A Gansa. Certeza que o Zico ia pra Toledo direto. Ah, sim. Sim. Meu avô era pastor, né, cara? E ele amava ir para os lugares assim, afastados, para levar a palavra de Deus, cara. Que bênção, cara. Passa Quatro ali, Santa Rita do Passa Quatro. Eu só conheço o Passa 3, o Passa 4 eu não conheço. Pouso Alegre, Santa Rita do Passa Quatro é Minas, né? Uhum. Perto de Alfenas, pra frente ali de Pouso Alegre. E pode falar. Não, pode falar. E falando desse lance de a venda tá no DNA, né? A minha mãe também era assim, ó. E você é um comerciante nato. Isso aí Nítido, é nítido ver isso. E é nítido também aquela história de o vendedor não morre pobre, né? Se eles for Mas, um bom vendedor, não Ô morre César, pobre. sabe o que eu acho legal disso? Porque além de ser vendedor, teve um cara que sentou aqui com a gente, o próprio Douglas, a gente falou agora há pouco. O Douglas, ele falou um negócio muito interessante, que eu não sei se ele ouviu falar ou se alguém contou pra ele, que é sobre... Ele falou assim, hoje a gente faz negócio com a única coisa que dá pra fazer negócio. Aí ele falou, como assim? Eu vendo a única coisa que dá pra vender. Ele falou assim, todo negócio é feito por gente. E é feito pra gente. E assim, não tem coisa. Você vai vender cama pra quem que é? Pra gente. Você vai vender caminha de cachorro. É do cachorro que é pra uma pessoa. Sempre tem gente envolvida. E isso eu acho muito legal de você, porque toda vez que você fez, tem o lance do coração, que você colocou ali, e sempre você escolheu por coração, e é sempre gente. Toda vez que você tá pensando em fazer negócio, ficou muito pra isso, pra mim tá claro. Até a questão da última aquisição que você fez aí, que é o quê? Pensando em gente, abençoar gente. Sim. Cara, isso é algo que faz do empresário, não só empresário, mas ele faz o empresário, eu acho que, vamos dizer assim, não vou colocar... Moveu o coração? Não é, assim, eu acho que não é só um salvador, mas eu acho que eu coloco o empresário como herói. E o empresário, ele é um herói em todas as partes, porque, cara, é tanta... Carga você apanha, é o que você tributária, falou, que você apanha de tudo que é lado, né? trabalhista, Exatamente. Você sabe quantos funcionários tem registrado aqui em Bragança Paulista? Carteira registrada? Carteira, não, Você sabe? Não, imagina. 52 mil. tá brincando. São É. mais de 300 mil habitantes. Não chega a 200. Não chega a 200. Não chega chega a 200? 200. Puxa na internet depois pra você ver. É 200 e poucas mil. Acho que não eu dá acho que não chega- 250 eu acho- mil. Não chega nem a 200 ainda, eu acho. No último censo. Será? Tenho quase certeza. Depois puxa lá pra ver.
Bom, É, enfim. mas, Ô, cara, Wesley, quanto tempo que a gente tem aí? 1h30 já. 1h30? Vamos ter que partir pro final, né? Pode, a hora que vocês quiserem. Tô tentando lembrar mais alguma coisa legal aqui, mas... Mas, viu, fica em paz, a gente vai ter muita oportunidade para Exatamente, conversar. exatamente. Porque, com certeza, aí a fonte não é uma fonte inesgotável de muita coisa que pode sair daí. Cara, Com dá pra certeza. conversar. A gente... Vamos fazer um compromisso aqui. A gente vai visitar a Free Top e a gente vai fazer uma filmagem lá dentro da Isso, Free pode Top. fazer. Mostrar como é os processos pra galera. Pode fazer. Vamos mostrar. Aí a gente marca certinho e tal. Você conversa com a equipe lá, que é pra autorizar a gente fazer. Talvez, eu espero que você esteja lá pra receber Não, a gente, você vai... Eu vou estar lá com certeza, a gente vai marcar. se Deus quiser. Ô, você quer ver um episódio interessante eu falar? Que quando eu trabalhava 20 horas por dia, você sabe o que eu fazia pra mim não dormir no volante? Isso que eu ia perguntar, porque você falou 20 horas por dia. Como é que ele faz 4 horas pra dormir? Não bate a matemática. Não. Ele tinha que vir, tinha que voltar. Então, Você sabe o que eu fazia? Nem imagino. Sabe as toalhas de rosto? Sim. Encharcava de água, dava uma torcida, pouquinha coisa, Pra não ficar pra pingando. ela ficar cheia de água, pra não ficar pingando, e colocava no pescoço e ia com o vidro do carro aberto pra entrar frio. Meu Deus. você sentir frio, não dormir. Apesar que eu já dormi algumas vezes, mas Deus foi tão bom que, né, me Eu socorreu. ia falar, eu Pô, durmo de qualquer forma. Foi o primeiro dia que você- GPS que O dia que, existiu. você, o dia que você conversar com meu filho, você vai ver. O Gustavo, mais velho. Eu estava com ele do lado aqui em Bragança, de carro, andando. O farol fechou, eu parei. O farol fechou, eu parei e eu dormi. Quando o farol abriu, ele, pai, abriu o farol. E eu tava dormindo. Misericórdia. Eu lembrei daquela Você cena. tem noção? Ó, pra mim ir pra São Paulo, eu pegava Comigo não ia funcionar isso. eu descendo na Marginal, eu pegava a ponte do Cruzeiro do Sul, pra mim ali Certo. no Brás, na Zona Socialista. Sim. Um dia tava um produtor de batata junto comigo, que ele pegou uma carona junto comigo. Eu dormi na Marginal, sabe onde eu acordei? Lá na Ponte das Bandeiras, lá pra baixo. Ainda bem que não bateu, né? Não bati. Meu Deus. Cara, Deus Foi guardou Deus que mesmo. guardou. Não, certeza. Tem algumas coisas que grava e fica Aí, ó. na cabeça da gente, cara. Quem que é Elon Você Musk? não esquece. Perde o sucesso. Criou o Tesla, o primeiro. Criou o Tesla. É, O Tesla é brasileiro. você O acredita, Tesla, cara? que é o César. Muito bom. Trabalhei muitos anos, cara. 20 horas por Caraca. dia. Eu não sei como que eu Não, aguentei. foi- não, Eu acho é- que tudo foi pelo propósito de Deus. Porque onde Deus tirava não força, dá uma cara? carga pra você que você não possa carregar. E Isso é César, eu vou Bíblia. falar um negócio pra você. Não tem explicação aguentar Hoje- tudo isso. Hoje você tem autoridade com isso, cara. Isso é assim, Deus ele precisa pra que haja hoje, pra que o que você construiu hoje possa ser suportado, Deus precisava te preparar pra isso. Exatamente. Espremer, né? Não, mas é preparar, porque viu, a espada, ela fica boa na forja, é ali na hora que tá tomando uma retada, que tá... Você falou outro dia pra mim isso daí, cara. É, verdade. E outra, pra ela ficar boa pra uso, ela tem que ser gasta. Ela tem que ser amolada, velho. Exatamente. Não É tem atrito, outro jeito, atrito, não tem outro atrito, jeito, atrito. César. Exatamente. Ninguém vai nascer feito. Ô César, cara, infelizmente a gente vem chegando pro fim, que a gente tem um tempo de mesa depois de finalizar. E no finalzinho a gente faz 2 perguntas, né? E eu queria deixar a honra pro Felipe fazer a primeira pergunta. A pergunta que Lá vai. a pergunta poderosa que a gente faz todo episódio, e é muito engraçado que cada um dá uma resposta diferente, né? Não tem resposta. Exatamente, não tem errado. A gente gosta de perguntar. Caraca, me fugiu a mente agora. Pensei, é verdade. Mas o que significa sucesso pra você? Eu falo que fugiu a mente porque eu comecei a imaginar tanta coisa agora aqui. Eu tô deslumbrado, de verdade. Mas isso eu acho que vai fazer muito mais sentido pra mim vindo da sua boca. O que significa sucesso pra você? Sucesso pra mim não é dinheiro. Sucesso é paz no coração. Se você tiver paz no coração, você é muito mais rico do que um homem bilionário. Se você tiver Deus no coração, que a paz no coração, quem te dá é Deus. Não é o mundo, não é o dinheiro. Total. Entendeu? Eu vejo verdade nisso que você fala, cara. Meu olho Você encheu te- de lágrimas e não você foi te à emocionou. toa, cara. Mas é verdade. Você sabe que o dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor. A paz, Essa foi uma das frases mais... a paz não tem dinheiro que compre. Não existe valor.
E as coisas mais valiosas que existe no ser humano é aquilo que o dinheiro não pode comprar. E uma delas é a paz no coração. Tem muita gente que acha que quando eu tiver dinheiro eu vou ter paz. Negativo. Não caia nessa Às conversa vezes que não vai existe. ficar um pouquinho pior, né? Às vezes vai tirar a paz do coração dele. Não é verdade? É verdade. E a segunda pergunta que a gente faz é: o que te motiva, César? Você levantar todo dia da sua cama e continuar nessa missão aí? O que te motiva? Se eu te falar um negócio pra vocês não acreditam. Eu ainda continuo no meu sonho de gerar mais emprego e abençoar mais vida. Cara, É lógico que tem a minha família que eu amo. Você entendeu? É lógico que em primeiro lugar é Deus. mas Mas- o propósito O propósito é abençoar a vida. E qual a forma de eu abençoar a vida? É gerando emprego. Talvez, às vezes, Deus tenha um outro propósito para mim, para me abençoar a vida, que eu não sei ainda. Eu não sei o que Deus quer de mim. O que eu peço para Deus que me use para abençoar a vida. Usa a minha boca, usa a minha vida, usa tudo aquilo que Deus deu para me conseguir abençoar mais vidas. Servir as pessoas. Servir as pessoas, exatamente. Pra tomar água. E aí, mano? Ô César, eu queria que agora é um momento assim que é difícil, muita gente se emociona nesse momento, mas eu queria que você agora usasse aquela câmera ali e falasse com o César lá de trás, aquele cara que saiu da roça. Eu queria que você desse um conselho, o que você diria pro César lá de trás? Você hoje é como se você estivesse dando uma volta no futuro, assim, de volta ao futuro. Se você pudesse, de volta ao passado, mas volta ao futuro porque esse César um dia ele chegou em algum lugar. Então eu queria que você conversasse com esse César, desse um conselho pra ele, o que você faria pra esse César? Ou pros Césars, né, que estão por aí. Vou falar assim, para os César que vem por aí, que são mais novos do que eu, né? Que tá aí começando a vida. Primeiro lugar, procura Deus. Primeiro lugar, quando você for tomar uma decisão, dobra o joelho, pede a Deus a direção. Seja humilde, tenha as mãos limpas e o coração puro. Isso que vai trazer o sucesso. Isso que vai fazer abrir portas. Porque eu cheguei onde eu cheguei, mas eu errei bastante. Eu poderia ter sido muito melhor quando eu era mais novo. Eu poderia ter conhecido esse Jesus que eu conheço lá atrás. Eu tenho certeza que eu estaria lá na frente. Que estaria melhor hoje. Talvez não tivesse passado tanta dificuldade como eu passei. A vida minha não foi um mar de rosa. Foi de muita dificuldade. Não foi fácil. Poderia ter sido muito melhor se eu tivesse um pouquinho da sabedoria que eu tenho hoje. Não estou querendo me gabar, não. Estou falando com humildade. Aprendeu, né? Aprendi muita coisa. Aprendeu. Porque os jovens de hoje em dia, nem todos, é lógico, tem muito jovem super sábio, né? Sim, tem bastante. Mas tem alguns acham que ganhar dinheiro é fácil, é moleza. Não é, não. Ganhar dinheiro é trabalho duro, com seriedade, com honestidade. Esse mundo de redes sociais aí, muitos jovens se iludem achando que vai ficar rico do dia para noite. Não existe riqueza do dia para noite. E se ganhar do dia para noite, não vai dar valor. Não vai ter paz no coração. Passe pelo processo. O processo do dia a dia. O processo de você estar todos os dias plantando bons frutos. Que você vai colher bom fruto, pode ter certeza disso. Amém. É isso. César da Free Top. O cara é top. Eu peço desculpa pelos diversos erros de português. Às vezes muita coisa eu não saber expressar e comunicar. Porque, por incrível que pareça, a matéria que eu era mais ruim era português. Matemática eu tirava de letra, era comigo mesmo. Mas português, misericórdia, assim, tenho até... Desculpa, em inglês eu sou ruim, mas em português eu destrói. Eu destrói. Olha só aí. Ó, você pode não ser bom de português, mas de vida tá dando aula, viu? De verdade, meu amigo. Mas seria até injusto eu ser bom em tudo, né? Ou alguém, ser humano, ser bom em tudo, né? É que nem o Rodrigo Hilbert, né? Meu amigo pedalou esse final de semana e ele perdeu pro Rodrigo Hilbert. Ele falou, mano, não é possível, o cara já é rico, bonito, ele não vai pedalar mais do que eu. Entrou um galho na roda, mano. Perdeu. Meu Deus! Perdeu pro Rodrigo Hilbert. No final, a gente gosta de fazer votos.
E o que que são votos? Votos é o desejo do Camoncast, que nada mais, nada menos que eu e o Felipe. E aí o Felipe... É muito fácil falar, depois de ouvir sua história, é muito fácil falar algo bom pra você. Eu acho que você já passou por tanta coisa que nada mais surpreende, né? O homem já tá calejado, já deve estar, assim, de verdade. Mas assim, uma coisa que queimou muito no meu coração aqui, desde que a gente entrou nessa sala aqui e eu comecei a escutar um pouco de você, eu não digo nem que a gente falou sobre constância, mas eu acho que tá muito além disso. Tá sobre realmente saber quem você tá servindo. E eu falo assim, muito convicto que eu sei que você tem um Deus que com certeza tá ali tete a tete o tempo inteiro. E é nítido pra mim que você é um homem temente, mas eu falo assim, você entendeu que o maior é aquele que serve. Com certeza. E isso me deixou encantado com você, cara. Eu tô com vontade de chorar agora de falar isso, porque assim, é tão bonito ver uma pessoa que ama pessoas, cara. Eu acho que se metade da população pudesse ter um coração igual o seu, eu acho que a gente teria muito problema resolvido. E eu sei que isso também não provém de você, por isso que eu falo que você tem essa ligação com Deus e meu desejo é que você nunca perca esse contato com Ele. Que Ele possa cada vez Amém. estar mais próximo de você, que realmente você possa estar sendo guiado em tudo que você for fazer e que Ele possa te colocar muitas e muitas mais oportunidades. Que é o que a gente falou aqui, oportunidades na sua mão, porque está colocando em boas mãos. É um servo de Deus que tem feito um bom trabalho. Eu tenho certeza que muitas pessoas se orgulham de você, mas Deus, você tem um lugar especial ali. Tenho certeza disso. E é um Obrigado. prazer pra mim estar sentado nessa mesa com você hoje. De verdade, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo. Que Deus te abençoe grandemente. Ô, César, o coração da gente, a gente entendeu que o Camoncast também é um lugar para servir pessoas e você é mais um tijolo que Deus está colocando onde a gente está construindo, né? As coisas. E o meu desejo para você é que você chegue no final da sua vida e você olhe para trás e não tenha nada mais para você fazer a não ser encontrar Jesus. É lógico. Que você possa gastar a sua vida mesmo realmente nesse propósito. Cara, é muito lindo ver que você entende. Mano, não, você não tá pensando em construir um império, mas você tá pensando em pavimentar uma estrada onde várias pessoas vão te seguir e vão sobreviver disso. Exatamente. E eu de verdade, assim, eu me sinto honrado de estar à mesa hoje, podendo receber você, poder contar a sua história. E o que eu desejo para você é que o Senhor faça esse coração de servo prosperar. Amém. E prosperar não é grana. É verdade. A palavra prosperidade é a ausência da necessidade. É. Então você não vai ter necessidade de amor, você não vai ter necessidade de amigo, você não vai ter necessidade de saúde, você não vai ter necessidade de paz. Então todas as suas áreas serão supridas pela prosperidade segundo o padrão de Deus. Esse é o meu desejo para você. Amém. E eu vejo aqui na Camoncast, né? Eu vejo em vocês nem imaginam quantas vidas vocês estão abençoando. Porque cada pessoa que vem aqui tem uma experiência. Cada pessoa que tem aqui fala experiência de vida. Quanta gente que vai assistir vocês? Quantas pessoas vocês estão abençoando? Quantas pessoas que estão tocando no coração? Igual meu testemunho lá do avião. Cara, é forte aquele. Não precisava nada daquilo. Mas é momento de fraqueza da gente. Momento que você cai em desespero e é momento de fraqueza e não precisa nada disso. O Senhor está cuidando de tudo. Porém, naquela hora eu estava fraco de espírito, né? E não entendia que o Senhor estava cuidando de mim. Que o Senhor tinha muito mais para mim. Não é verdade? Ou Talvez seja uma prova. Não sei. talvez Talvez não. tá moldando. É uma prova. É, uma prova. É uma prova. Entendeu? Deus Mas pode ter mostrou que certeza. além de você, dele mostrar que você é necessitado dele, do socorro dele, É.
Provou que você é muito maior. É. E Deus vai te abençoar muito mais, vocês podem ter certeza. Amém. Continue nesse caminho, Amém. continue no propósito de abençoar a vida, de levar a palavra de Deus, né? É isso aí. Não é uma igreja, mas está levando o testemunho de cada um, levando a palavra. Não importa a forma que você leve a palavra. O importante é Conforto, né? chegar no coração de cada um. É isso aí. Um dia um homem se colocou à disposição de estar pregado numa cruz e essa história está sendo contada Até hoje. até hoje. Exatamente. Eu vou mudando falar pra vidas, você, né? a história ela tem um poder incrível. E foi um prazer de verdade ouvir a sua. Oh, foi um prazer também. Prazer De todo meu. verdade. Senhoras e senhores, César Dantas, espero que você que chegou até aqui, que você curta, comenta, compartilha e se fizer sentido para você, se esse tempo que a gente está aqui dedicando para que algo na sua vida possa ser melhorado, você lembrou de alguém, manda para o máximo de pessoas que você puder. Manda para o máximo de pessoas que você puder. Essa história maravilhosa de superação, um cara que veio do nada, hoje criou ali uma condição que pode alimentar 500 famílias diretamente. Hã? É muito Exatamente. louco. E tá com vontade demais. Vamos torcer pra esse cara prosperar Com mesmo. certeza, com certeza. Galera, muito obrigado. Eu não tenho o que falar, eu tô emocionado de verdade. É um prazer de verdade. É um prazer de estar fazendo esse projeto aqui pra vocês. Obrigado por você que chegou até aqui. Espero que você possa ter sido abençoado também. E até o próximo episódio, né, meu irmão? Tchau. Tchau, tchau.